Eu sou o agente virtual do José Marques. Por favor, me diga o seu nome e o que deseja saber. O meu jovem, aqui é o José Marques original. Estou aqui com o Glauco, nosso convidado aqui. Queria que você fizesse a abertura do Taum, que ele é o nosso convidado de hoje. Pode fazer? Posso fazer a abertura do Taum com o Glauco da Marmoraria agora mesmo? No ar, mais um episódio do Taum, um espaço onde as histórias ganham voz. E os bastidores da jornada empreendedora se tornam fonte de inspiração. Hoje vamos mergulhar na trajetória de um homem que começou cedo, acreditou no trabalho com paixão e construiu uma das maiores referências no setor de mármores e granitos de Mato Grosso do Sul. Glauco nasceu em São Paulo, mas foi em Campo Grande que fincou suas raízes e moldou sua história. Aos 14 anos já enfrentava o dia de trabalho e as noites de estudo. Conquistou sua independência muito jovem e, com coragem e visão, transformou um sonho familiar em realidade. A Casa Nova. Quase 31 anos depois, essa empresa se tornou símbolo de excelência, presente em mais de 40 grandes obras, de prédios verticais a marcos como o Aquário do Pantanal e a Igreja Universal na Mato Grosso. Prepare-se para ouvir não só sobre pedras, mas sobre valores sólidos, porque às vezes a matéria-prima da grandeza não está no mármore, está na história de quem o transforma. Seja bem-vindo. O Taum já começou. Ficou do seu agrado, José? Ficou excelente. Obrigado, Glauco. Obrigado por você estar aqui com a gente. Gostou da nossa abertura? Muito bom, é um prazer estar aqui, Zé. Maravilha. Então vamos contar a tua história. Mas ele já deu um preview ali, né? Sabe mais de mim do que eu mesmo. Inteligência esse rapaz. Ô, Glauco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, olhando para você hoje, mas se você olhasse com os olhos daquele menino de 14 anos, você se enxergaria onde você está hoje? Nem de perto. Não mesmo? Não. Os sonhos eram grandes para o momento, mas eu não imaginei que a gente ia chegar ao tamanho que chegou, a excelência de trabalho que chegou. Eu sou muito grato a Deus, ao meu pai e ao meu primo que colocou a gente no setor e os familiares que me ensinaram, porque éramos de uma família, nunca tivemos dificuldade, mas uma família simples, de um pai representante comercial, depois gerente de empresa, onde batalhava dia após dia. Então, o nosso sonho era, cara, vou ter minha casa própria, vou casar, vou ter meu carro, mas nunca imaginei que ia chegar desse tamanho, né? Mas isso do passado era o que a gente pensava, né? Vou estudar, vou formar, vou ter um trabalho, vou casar e vou ter uma casa. O meio que você vive, ele te traz os seus sonhos que você molda para sua vida, né? Então, se você vive num meio simples, você almeja ter um pouco mais daquilo que você tem. Isso já é uma realização maravilhosa, né? Então, primeiro que marmoraria nunca foi um negócio mega grande, né? Se você olhava, andava na cidade, empresas, sempre tudo muito artesanal, tudo muito na mão, então você não tinha como uma não empresa, tinha muito glamour, né? Isso, o cara fazia na casa dele o necessário. Ele fazia a sua bancada de cozinha, fazia a sua pia de banheiro e era isso aí. Hoje, o mármore e o granito ele é usado na decoração, ele é usado na arquitetura, propriamente dito. Os nossos arquitetos, designers que tem no mercado, eles usam e abusam da rocha ornamental, né? Então, a marmoraria, o setor da rocha ornamental do mármore, ele cresceu porque a utilização desse produto foi amplamente difundida, né? Não é mais só simplesmente uma bancada, né? Então, onde você se gastava 2x para fazer uma casa, hoje você gasta 20x. Muito mais. Agora, eu estava vendo e você contou pra gente em off, o seu pai já vinha mais ou menos dessa área, né? Como representante? Isso, meu pai desde que veio para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, ele veio para ser representante comercial, no começo de tinta, depois ele foi convidado a ser gerente da Tigre Tubos e Conexões, uma empresa, ficou 12 anos lá, e depois, pouco espaço de tempo, ele foi convidado para ter a gestão e a gerência da Secrisa Portinari, que na época era a principal empresa de cerâmica e porcelanato. E nossa vida foi pautada nisso, meu pai sempre trabalhando muito, viajando, e num certo momento a Secrisa decidiu mudar o jeito de trabalhar, mudar de gerente para representante,
E aí pro meu pai não ficou mais interessante, né? Era tipo cortar o salário dele, eu não fosse saber citar números, mas era baixar muito o salário dele, que já não era um mega salário. Quantos anos seu pai tinha na época? Meu pai tinha 43. E já começava a ser um grande desafio, porque se hoje o homem de 50 já tem dificuldade de arrumar emprego, isso aí. Naquela época com 43, então... Mais difícil. Eu estava lembrando ontem que a idade que eu tenho hoje foi a idade que meu pai começou a marmoraria. Olha aí. Então, muito legal isso. Eu tenho 30 anos de empresa e meu pai estava começando com 45 anos de idade. Eu faço 45 esse ano. Com a ajuda de um primo de vocês. Isso. Quando meu pai saiu dessa gerência, esse primo que gosta muito dele, é um primo mais velho que eu tenho. Tá lá em São Paulo com a marmoraria dele, tá? Lá em São Paulo, já aposentou, já parou. E ele era uma referência no setor no Brasil. E quando meu pai parou, ele falou, tio, monta uma marmoraria. Aí meu pai falou, não sei nem por onde começar. E ele foi um cara assim que a gente tem um carinho muito grande por ele, porque ele falou assim, eu vou te mandar um caminhão de pedra, eu vou te mandar as máquinas e vou te mandar um funcionário meu para ser seu gerente 2 anos. Olha que maravilha. Então nós começamos assim no susto. Foram abençoados. Abençoado. Ele foi um, não sei nem te falar, foi um pai pra gente. Quando você vê um movimento desse, e você na sua trajetória, pelo pouco tempo que eu te conheço, mas você me demonstra ser um cara generoso. As pessoas generosas geralmente prosperam. Você tem um movimento de ajudar as pessoas? Sim. A gente tem que doar o que a gente tem. O ensinamento não tá para nós. Teve alguém que me ajudou. Então, assim, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não tenho motivo. Eu acredito no meu trabalho. Não vai ser eu ensinar um pouco a mais ou dar uma dica que vai fazer com que essa pessoa vai roubar o meu cliente. Você tem segurança no seu trabalho, sabe o que faz, né? E é uma ajuda. O comércio, o mercado, né? O meu é o setor do mar, mas a construção civil, ele te dá uma abertura de você conhecer pessoas e se relacionar tão gostoso. Então isso acho que me dá prazer para quando uma pessoa pede um socorro, uma ajuda, eu abrir os braços e falar, cara, vamos lá, o que você precisa? Eu já levei concorrente para viajar comigo para o Espírito Santo para apresentar fornecedor. Ninguém acreditava. Eu faço pescarias, você sabe, eu sou fã de pesca. Sim. Eu levo concorrente nas pescarias. Eu não vejo um empresário do ramo do mármore como meu concorrente. Eu vejo ele como parceiro comercial. Em alguns momentos nós vamos trocar. Em alguns momentos vão concorrer. Mas em outros não. Nós vamos se ajudar, nós vamos tirar dicas, trocar informações. Então, assim, eu acho que o empresário, o ser humano que enxerga assim, ele cresce mais rápido. E tem uma paz de espírito maior, né? Não posso olhar para a pessoa e falar, nossa, mas esse aqui me atrapalha. Não. Se me perguntar, eu vou ajudar. Tenho amigos hoje aqui em Campo Grande do mesmo ramo que foram comprar máquinas novas e eu dei nome e sobrenome para as máquinas. Compre essa, o preço é esse, essa serve, essa não serve. Nunca escondi nada. Abri as portas da minha empresa, venha Agora, olhar. nem sempre, uma coisa que a gente tem que pensar, que quando a gente dá, a gente tem que pensar que a gente está dando pela gente. Porque às vezes, se criar a expectativa de uma devolução, você pode se frustrar. Sim, com certeza. Então, o dado, é grátis, sem retorno. Isso aí. Se o retorno vir, ótimo. Ele vem, Zé. Não, talvez nem pela própria pessoa. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Esse meu primo que colocou a gente no ramo, eu era moleque, né? 14 anos, 13 anos para 14. A gente viveu uns 6 anos de empresa, vamos dizer que no rabo da saia dele, falando vulgarmente, né? Tudo que ia comprar, perguntava para ele, ou pedia ajuda para ele. E eu, com os meus 19, 20 anos, já tinha passado por algumas etapas na empresa, né? Fui ajudante, servente, carreguei pedra. Você passou por quase todos os setores da empresa, um pouquinho eu passei. E um dia meu pai falou, Glauco, tá na hora de você aprender a comprar. Porque 50% do resultado de sucesso de um negócio é saber comprar. Então a gente depender Porque às vezes o lucro está mais na compra do que na venda, né? Isso. E a rocha ornamental é um negócio que não é produto de prateleira. Você tem que entender, escolher, entender a qualidade da rocha e entender o seu mercado. Tem compra errada? Tem compra errada. Tem? E aí? Faz o quê? Fica no estoque para um dia acertar. A compra errada não é o produto errado, é você errar às vezes o momento, né? O mercado tá pro verde e você compra o amarelo. Você tá no mercado do verde e aí você faz uma compra grande de verde, esse mercado para no verde, você fica com a metade do estoque.
Mas aí passa 10 anos, o estoque volta. E você põe Você já teve algum produto que ficou estocado lá por um tempo? Hoje eu tenho material de 10 anos no pátio, guardadinho lá. Que saiu. Os granitos, né? Nós estamos numa febre hoje do quartzito, que é uma rocha dura, mais dura que um granito, extremamente resistente, mas tem a beleza do mármore. Então o granito ele ficou em desuso. Para uma obra de médio alto padrão, ele ficou em desuso. Ninguém usa o granito. Então, o que eu tinha de estoque de granito meio que estagnou, sai. Mas sai numa quantidade muito menor do que antes. Então, acaba que fica um estoque parado. Mas o pai falou para mim, você precisa aprender a comprar. E eu fui numa viagem para o Espírito Santo, com 18, 19 anos de idade. Para mim, um mundo, né? Eu fui até São Paulo e nós fomos de carro. 1.000 quilômetros. E aí chegamos lá, eu entrava naqueles lugares lindos, achava todas as rochas lindas, não entendia o que vendia e não vendia. E aí... Nem tudo que você gostava poderia vender. Eu também não tinha recurso para comprar o que eu queria, né? Mas eu fiz umas 4 viagens dessa seguida com ele, até eu criar coragem de fazer a minha viagem para fazer as minhas escolhas, né? E aí, cara, jovem, tem os erros, os acertos, mas eu viajava, passava a semana inteira, rodava de carro para não ter dia para voltar. Eu vou ficar quantos dias precisar para comprar o que eu precisava. E fiz muitos negócios bons. Você sabe que eu falo pro pessoal assim, quando você faz alguma coisa errada comercialmente, você põe na mensalidade da faculdade da vida. Essa aqui é a mensalidade. A única coisa boa de você errar na rocha é que ela não é perecível, né? Então, daqui 20 anos, ela volta para algum lugar. O prejuízo ela já deu, né? Do dinheiro parado. Pode ser que não volte agora, mas vai voltar. Você não vai jogar fora aquilo. Ô, Glauco, mas vamos contar um pouquinho da tua história. Você está falando muito do CNPJ, vamos falar um pouco do CPF aí. Com 14 anos você morava em cima da loja, é isso? Não, morava com 14 anos, morava com meus pais. Seus pais. Quando você foi morar em cima da loja? 17. Aí que você foi morar sozinho? Eu entrei na faculdade com 17 anos e aí eu quis ir morar sozinho. Faculdade do que você foi fazer? Eu fiz engenharia, arquitetura, não finalizei nenhuma das duas, eu fiz 4 anos de uma, 4 anos e meio da outra. A prioridade sempre foi a empresa, então eu fazia 3 anos, a empresa dava um boom. Mas é bom que você pegou um pouco das coisas do engenheiro, um pouco dos arquitetos. Não finalizei, até esse ano eu estava fazendo uma pesquisa para terminar a arquitetura. Legal. Devo só o TFG, já acabei a faculdade, só falta o trabalho, afinal. E aí até preciso ir na faculdade, pegar os documentos, voltar para trás, né? Dá um pouquinho de preguiça, mas eu acho que é importante para fechar um ciclo, né? Tá, mas aí você foi morar lá na loja, morava em cima da loja. Gozada, a maioria das pessoas que fizeram sucesso, né, o Beto Pereira, do Compra, entrevista, ele morava em cima do supermercado do pai dele, lá no sul. A Solange Brum morava no fundo do boticário, da lojinha. Né? A maioria começa... Eu acho que morar ali era uma situação assim, tinha um espaço. Economizava. E eu trabalhava muito, então assim, para mim... 6 horas jantava, tomava um banho, descia pro meu escritório de novo e continuava trabalhando. Porque era só descer uma escada, né? Então, você trabalha muito? Você gosta de trabalhar muito? Trabalho muito. Trabalho sábado, domingo, feriado. 24 horas no ar. Tá, mas aí você estava namorando, conheceu sua esposa, como é que é a vida familiar? Eu morei em cima da loja por 3 anos, comprei uma casa em frente à nossa indústria. Meu pai me ajudou, sempre paizão, né? Você tem irmão, não? Tenho uma irmã, arquiteta. Meu xodó. Trabalha com vocês também? Não trabalha com a gente na empresa, já trabalhou, hoje ela segue a profissão dela. Somos bons amigos, temos bom relacionamento. É sócia ou não? Não é sócia. Não é? Não é sócia. Tá. E sempre trabalhando muito. Uma viagem que eu fiz para visitar um amigo arquiteto numa praia. Ele mudou para essa praia. Você já me contou essa história, mas estou perguntando aqui para você contar. E ele namorava uma dentista, da qual a minha atual esposa hoje é irmã dessa dentista. Então, eu gosto de falar que eu sou a prova viva que o amor de praia sobe a serra, entendeu? Porque eu fui buscar minha esposa... E ela era daqui? Minha esposa é do Paraná, do Paraná. Em Guaratuba. Então, além de subir a serra, você trouxe ainda... de volta. Graças a Deus que ela me aceitou. Caraca. Ela é meu anjo. E aí conheceu na praia, você falou, essa é a mulher da minha vida. Levamos uns 3 anos de flerte, até namorar. E aí namoramos 1 ano, noivamos mais 1.
E aí ela, numa dessas vindas para me visitar, ela prestou um concurso aqui no Hospital Regional, despretensiosamente, estava aqui, vou prestar esse concurso, e passou no concurso. Olha só. E aí, quando ligaram em casa, ainda era o telefone fixo, né? Ligaram em casa, pediram para falar com ela. Ela não tá aqui, ela estava lá na casa dela. Falei, então, ela passou no concurso e ela não veio apresentar os títulos. Ela tem 2. E para qual que era? A minha esposa é formada em fisioterapia. Era o concurso do Hospital Regional aqui. Ah, tá. E mesmo sem os títulos, a pontuação dela foi tão alta que ela foi chamada para trabalhar. Tinham 14 vagas. Ela passou tão bem que mesmo todo mundo apresentando os títulos... E ela chegou a trabalhar no Hospital Regional? Trabalhou acho que 6 anos. 6 anos. Depois ela vem para a empresa com você? Cara, nós tivemos um desafio. Um grande amigo nosso nos convidou para montar uma cafeteria. E aí ela estava grávida do meu segundo filho. E nós aceitamos essa empreitada, então ela pediu uma licença. E aí não era a nossa praia aquele negócio. Então a gente ficou ali um ano. Aonde que era essa cafeteria? Qual que era? Shopping Norte Sul, Café do Ponto. Ah, é? É. A gente teve junto com o Valdecir e a Valdete, 2 queridíssimos. E aí nós chegamos à conclusão que não dava. E aí vendemos a cafeteria, meu sócio aceitou. E aí, nesse momento, meu pai, comigo e alguns amigos, decidimos lançar o loteamento Shalom. E eu puxei a Fernanda para cuidar da parte administrativa e financeira do Shalom, do qual ela ficou cuidando. O Shalom fica na... Saída para Três Lagoas. Saída para Três Lagoas. Antes do Terras do Golfe. Lado esquerdo, para quem está indo. Um sucesso. Nós éramos 6 sócios lá. E ela terminou de cuidar da carteira daquilo. Eu abri a loja e agora ela está comigo lá na gerência comercial da loja, cuidando da nossa nova empreitada, que é a parte de hidromassagens e eletrodomésticos, que é um braço nosso, né, da marmoraria. E está super feliz. A gente se encontrou. Eu acho que nos uniu mais ainda, tá no mesmo propósito. É um desafio trabalhar com a pessoa da família, porque você começa, a coisa começa em casa e vai para a empresa, ou começa na empresa e vai para casa, né? A conversa. Zé, eu tenho até um jeito, às vezes ela chega em casa e fala comigo alguma coisa, aconteceu tal coisa, eu conversei com a vendedora, aconteceu esse problema, e eu falo, tá que bom. já é para... Tipo assim, não quero... a gente resolve esse problema da empresa, porque... Cara, porque você entrar nessa vibe aí... Eu trabalho muito, né? Mas os trabalhos que eu levo para casa são trabalhos que eu gosto, né? Sou apaixonado pelo setor. Então eu levo um projeto para analisar um orçamento, para ver se eu vou precisar especificar alguma coisa diferente, o que eu vou precisar analisar com o meu fornecedor para atender aquele projeto. Então eu não costumo levar para casa os problemas. Eu gosto de levar para casa aquilo que eu sento. Ideias, projetos. Sento na minha mesa, abro o notebook, ligo a televisão, faço um café, faço um tereré, não sei, é aquela coisa mais despretensiosa, não é a neura, né? Eu não gosto de levar para casa, não vou levar uma folha de pagamento para fazer, eu não vou levar um problema. Porque você vai estressar a sua noite, exatamente, né? Eu gosto de levar as coisas que eu, de vez de eu ficar à toa mexendo no Instagram, eu vou olhar um projeto que foi me apresentado. Ô Glauco, quando você vê o teu negócio assim, e você via antes as marmorarias. Marmorarias. Você sabe que outro dia eu passei na Joaquim Murtinho e estava escrito marmoraria. Eu falei, mas você tá certo essa marmoraria? Estava escrito errado. É marmoraria. Quando você viu o modelo de negócio, né, e o modelo que você traz, que você acabou mudando bastante isso, né? Conta esse seu olhar aí. Chegou num certo momento da empresa, eu acredito que eu tinha meus 22, 24 anos, que o meu pai passou a parte gerencial para mim, vamos falar assim. Eu já cuidava ele fazia o financeiro, administrativo, e eu fazia o resto. Eu comprava, eu vendia, né, gerenciava a produção. Seu pai já aposentou? Meu pai aposentou tem 7 anos. Tá. E eu, dessas viagens para o Espírito Santo, comecei a ver umas máquinas mais modernas que aqui no Mato Grosso do Sul não tinha. E aí eu falei, cara, toda modernidade, todo futuro traz modernidade. A gente não dá para ficar... E marmoraria era um negócio que parecia coisa dos Flintstones mesmo. Descarregava a carreta na mão, no braço, aquela chapa de 400 quilos, se machucava. E aí a primeira coisa que nós compramos foi uma ponte rolante, que é um guindaste para descarregar e carregar as carretas. Que já otimizou muito o trabalho. Putz. E aí nós trouxemos a primeira serra automática do estado. Você tem ideia, ela produzia 3 vezes o que produzia uma serra manual. Então foi assim, a grande diferencial nosso foi quando trouxe essa serra. São máquinas grandes. Grandes caras. Eu em 2 anos comprei a segunda, porque
ela aumentava a produção de uma forma exponencial. Hoje, Campo Grande deve ter suas 8, 10 máquinas automáticas, mas nós fomos o pioneiro. E aí, Ela tem aquela coisa com água, não sei o quê. todas são com água, É. mas essa com computador, você põe a medida, ela leva o disco na medida, né? Antes você esticava 1 metro, colocava o disco numa manivela. Por isso que demorava mais, era né? demais. E aí, na sequência, surgiu as máquinas de polimento de borda automática. Os acabadores ficavam lixando a bordinha na mão, passava 5, 6 lixas, e de repente uma máquina que você põe a pedra de um lado sai polida do outro. Ai, que maravilha. E aí a gente inovou, foi um diferencial muito grande para o estado, a produção cresceu, foi o momento que a nossa empresa mudou de patamar, né? Tanto de quantidade de clientes quanto de nível de obra, né? Atender um pouco Porque, maior. cara, você falou, né, o aquário, é Bioparque, né? Sim, A Igreja Universal, os condomínios, Alphaville, Dama, os empreendimentos. Você está em quase tudo que é lugar aí, né? quase tudo quanto é lugar. Eu, como te falei, tarado por trabalho, você fazer 50 casas de classe média e você fazer um prédio era equivalente a fazer 50 casas. Centralizado no mesmo lugar, para a mesma entrega, com uma medição no lugar só. Então, eu e meu pai fomos atrás das construtoras, fizemos o primeiro prédio, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, 20º. E a obra da Igreja Porque o Universal... volume também aumentava, né? Sim, e aí compramos as máquinas e o negócio foi acontecendo. E é uma roda viva, né? Você compra a máquina, aí a máquina precisa de produção para ela, não dá para vender pouco. E aí você vende muito, precisa adotar a máquina, e aí tem que vender mais. E a matéria-prima? Para fazer toda essa logística de vir, de estar... Sempre comprado direto dos fornecedores, eu sempre procurei os melhores fornecedores. Então, assim, na época de grandes obras, eu recebia uma carreta a cada 4 dias na empresa. Hoje a gente recebe uma a cada 7, 8 dias. Mas era granitos baratos, produtos baratos de volume alto, né? O Aquário do Pantanal tem 12 carretas de pedra dentro do Aquário do Pantanal, Bioparque. Caramba. A Igreja Universal foram 13 ou 15 carretas de pedra lá dentro. Isso com menos de 30 anos de idade, indo viajar para comprar, trazendo o produto. E fazendo as maiores obras do estado, né? E era assim, uma gratidão de poder ter a oportunidade. Tinha garra da minha parte, da parte do meu pai, tinha relacionamento, mas tinha responsabilidade no trabalho. Quando nós fechamos a obra da igreja, foram 4 meses para executar a obra toda. Eu acho que Campo Grande talvez tivesse eu e mais um que desse conta daquele recado. E nem eu sabia se eu dava conta daquele recado, né? Eu primeiro peguei a obra, depois eu fui descobrir como é que eu ia resolver aquilo. Mas o teu pai não tem saudade de voltar para Lida, não? Meu pai, nós perdemos a minha mãe tem 12 anos. Meu pai deu uma boa desanimada com a perda da mãe. Passou uns 6 anos, ele decidiu aposentar. Parou, passou a empresa para nós, eu e minha irmã nos acertamos e ele foi curtir a vida um pouco. E aí, logo depois, ele teve um AVC. E aí não teve jeito, né? O AVC, ele perdeu a memória recente. Pô, então ainda bem que ele deu uma parada antes. Ele curtiu um pouco. Sim. E hoje meu pai, graças a Deus, está muito bem. Mas o ritmo para trabalho já não tem mais, né? E marmoraria é coisa de louco. Ele tá com quantos anos hoje? 76. Tá novo ainda. Faz 5 anos que ele teve o AVC, mais ou menos, né? Então, ele já estava parado há uns 2, 3 anos. Meu pai, tenho certeza que se ele não tivesse tido, ele estava trabalhando com até hoje. Ô Glauco, tem um fornecedor do Mato Grosso do Sul de pedra, né? Você trouxe uma coisa regional, não precisa busca de fora, do exterior, né? Do Brasil e também aqui de dentro do Mato Grosso do Sul. O nosso estado, eu venho descobrindo que ele é muito rico na rocha ornamental. Ele tem quartzitos, mármores dolomíticos, granitos, mármores naturais, e era um pouco explorado, ou quase nada explorado. E tem um fornecedor lá do Espírito Santo, inclusive ele está em Campo Grande hoje, eu vou sair daqui e vou jantar com ele, que ele abriu uma pedreira dentro de Miranda, toda organizada, e ele puxava esse bloco para o Espírito Santo para beneficiar lá onde tem o melhor maquinário e devolvia para o Brasil ou mandava para fora. E eu descobrindo que esse produto era daqui, quando eu montei a loja, eu fui atrás para ter esse produto lá. Então ele sai daqui, vai pra lá beneficia lá e volta para cá.
Hoje a gente tem Maravilha. esse produto em exposição. Convido a todos para passar lá para olhar, porque é um excelente produto, é um produto lindo e é regional, né? É nosso, né? Vem cá, você está falando vários nomes de pedras aí. Você tem um pouco de geologia no seu conhecimento, não? Eu tenho para comprar, eu tenho para cortar, mas talvez para expressar, não. Eu sei que as rochas ornamentais elas estão divididas entre mármores, granitos, travertinos, quartzitos, sodalitas. Tem umas 6, 8 rochas que servem para você fazer os serviços de marmoraria. Você tem a geologia comercial. Comercial tenho bem. Sei o que serve e o que não serve e por quê. Mas falar para você sobre a mineralogia dos produtos eu ainda sou fraco. Estou começando a estudar. Mas será que... Acho que a parte comercial vai bem, né? Não precisa... Não, mas eu acho que é interessante você apresentar um produto com conhecimento de causa, né? Explicar aquela pontinha preta, o que que ela é, por que que ela é amarela, por que que ela enferruja, por que que ela tem uma característica. Eu acho que conhecimento é sempre bom. Nós que somos do comércio, é importante o cliente entender que a gente sabe o que a gente está falando, sabe? Você tem uma adega na tua loja lá, ela é original ou ela é feita? Ela é original. A adega que tem lá de uma rocha chamada Matrix. E Cara, não, porque ela é interessante, né? nós fomos para uma feira, eu e minha esposa, em fevereiro, em São Paulo. Essa adega estava exposta. E eu bati o olho nela, achei diferente. Minha esposa falou assim: a gente podia levar essa adega para casa. Aí eu olhei para ela, falei: sério, sério? E ela não acreditou. Eu dei a meia volta, entrei no stand, o dono é meu amigo, falei: cara, eu quero levar a adega, tá à venda? Tá para exposição, a gente pode vender. Não, acertamos o preço. A feira terminou na sexta, no sábado ela estava carregando para Olha cá. que maravilha. Tá na loja hoje. Ela traz um diferencial, né? Ô Glauco, a gente está meio caminhando para o nosso finalzinho aqui. Fala um pouco da tua experiência aí. Tem quanto tempo que você abriu a loja? Em 2 meses. 2 meses. Me fala aí, realidade e expectativa aí. Olha, comercialmente eu fico pensando por que eu não abri antes, né? Você ter um showroom, um espaço para receber é diferente do que você levar numa indústria, né? Não sei te explicar muitos detalhes, mas assim, é gostoso quando você vai num lugar que é bem acomodado, que é bem recebido. A indústria é chão de fábrica, né? Você pode ter um bom escritório, mas você não consegue enxergar as peças ambientadas. Então ali você tira a dúvida do cliente com muito mais facilidade. E eu, como comerciante, já falei isso para você na inauguração, eu tinha um sonho de ter um lugar para final de tarde, trazer meus amigos. Eu fazia reuniões nas empresas dos outros. Então hoje eu trago Você traz para dentro então, da tua casa. Hoje é maravilhosa. Deixa eu falar um tema aqui que eu quero saber a sua opinião, apesar que eu já sei qual que é. Se o cara tem conteúdo e se ele se apresenta melhor e se veste melhor, o mundo trata melhor? Trata melhor, com certeza. Você é enxergado melhor, né? Você não ter... o que eu falei para você, você falou da geologia. Eu vender bem, ser um bom vendedor, mas com conteúdo é uma coisa. Eu fiz vendas esse mês que o cliente falou: olha, eu estou comprando de você porque eu senti segurança. Eu senti segurança no seu atendimento, eu senti segurança nas suas características e eu senti segurança na empresa, que eu vi a estrutura que tem por trás. Então, o respeito é outro. É a confiança. E você pesca tão bem como vende pedra, não? Não, eu vendo melhor do que eu pesco. Mas você tira foto com os peixes lá, né? Às vezes o peixe é até emprestado. Ah, é? Mas não chega a levar peixe daqui de Campo Grande, não? Não precisa levar ainda, não. Não chego a levar peixe, não sou de matar peixe. Você solta os peixes? Solto 90%. A gente tira um ou outro. Vocês pescam aonde? Eu gosto de pescar no Rio Paraguai, na bacia do Rio Paraguai. É o meu lugar principal. A bacia do Rio Paraguai fica em que cidade? O Rio Paraguai é longo, né? É longo, mas, assim, a gente pesca na região de Corumbá, né? Ah, de Corumbá. Próximo da ponte para frente já é Corumbá, né? Então... Sabe que ali em Porto Murtinho, o Nelson Sintra está acabando de fazer uma pousada lá da fazenda dele. E com pesca, vai ser muito legal, cara. Não sei se você conhece a região ali. Não conheço, quero conhecer. Maravilha. Cadê o vinho aqui do nosso convidado? Está aqui? Ah, tá aqui. Você escondeu? Obrigado, Zé. O cartãozinho tá aqui também ou guardamos o cartão? Mas um vinho da Gran Cru pra você. Você gosta de vinho, né? Gosto de vinho. Você já foi lá na Gran Cru? Não, aqui não. Cara, tem que, inclusive, dia 29, vai ter um sommelier do Chile fazendo dando uma aula lá de vinho. Teve um agora recente. Aqui, ó. Cartãozinho pra você aqui, ó.
um brinde às boas histórias. Aqui, como você tem uma boa Obrigado. história, você já brinda. Obrigado. Né? Quero te agradecer pelo convite, quero te agradecer pela receptividade na abertura da loja. Eu tenho em você um cara referência em Campo Grande no que você faz. Obrigado. E é um prazer hoje poder dizer que sou seu amigo. Idem. Falou, meu Um irmão. abraço, querido. Obrigado.